No programa de hoje, você vai conhecer as etapas de avaliação para que animais recebam o CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção. O governo prorroga prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental por mais um ano. Veja os impactos desta decisão para os produtores. Estudo da Conab revela que o Brasil é responsável por aproximadamente 7% do leite produzido no mundo e o quinto maior produtor mundial. Tudo isso agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária falando do Certificado Especial de Identificação e Produção, o mais conhecido CEIP. Na Fazenda Segredo, em Bataguaçu, no interior de Mato Grosso do Sul, os animais recebem esse certificado concedido pelo Ministério da Agricultura. O gado é fornecedor de genética para o mercado e tem alcançado muito sucesso. Você vai conhecer agora o passo a passo das etapas de avaliação para receber, então, esse certificado. Daniel de Paula. Todo mundo certamente já ouviu falar do CEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção, concedido pelo Ministério da Agricultura para os animais que tenham passado por muitas avaliações e se candidataram a virar fornecedor de genética para o mercado. E eu estou na Fazenda Segredo, que fica em Bataguaçu, integrante da Companhia de Melhoramento, que é um dos programas credenciados para fornecimento do CEIP. O Paulo está aqui comigo e vai falar um pouquinho sobre como é feito isso daí, Paulo, porque muita gente ouve falar, mas não sabe as etapas. A gente acompanha aqui um trabalho seu na desmama. Por que começa nessa fase e qual é o objetivo disso, Paulo? Hoje a gente está fazendo a revisão final, que são os animais candidatos a CEIP, são 20% da população avaliada no programa. Esses animais passaram num crivo de avaliação a desmama, que é uma das primeiras etapas, em avaliação de carcaça. Com a avaliação de sobre-ano, fecha a avaliação desses animais. Aí sai os 20% candidatos que vão receber o CEIP. O que é essa baliza que você está fazendo com os bezerros passando fino e por que isso tem que ser feito? Esses bezerros estão inclusive em jejum de 12 horas para passar por essa avaliação de desmama. Isso também é regulamentado do Ministério? Isso. Na hora da baliza, a gente vê as 3 características, conformação, precocidade e musculatura. Todos os animais, e essa baliza é referente a cada lote, cada grupo de contemporâneo que eles nasceram e que manteve até o dia da desmama. Esses animais, eles posam em jejum para a gente avaliar realmente a carcaça desses animais, tá? E são notas de 1 a 5. Na hora da baliza, eu identifico o animal 1 de conformação, o 2, o 3, o 4 ou o 5. E para as outras características também, de musculatura e precocidade. Feita a baliza, eu gravo quais são os animais de 1 a 5, a gente embreta os animais, pesa, ele canta o número, o peso e a gente começa a fazer a avaliação de 1 por 1. Nessas avaliações, referente às notas de conformação, precocidade e musculatura, a gente identifica quais os animais que teve melhor desempenho e o pior desempenho. Qual foi o animal mais precoce ou menos precoce. Já existe um descarte até o sobre-ano depois disso? Já. Na hora, o descarte finaliza com a avaliação de sobre-ano, que aí fecha a avaliação desse animal, aí a gente dá um ranking de animais DECA 1 a DECA 10. A candidato a CEIP, animais de DECA 1 a DECA 4. De DECA 5 acima, já eles são refúgio. Machos e fêmeas passam pelo mesmo controle, com essas mesmas características, Paulo? Isso, machos e fêmea. De um universo de quantos animais? Vai dar uns de 50 mil animais avaliados. Entre macho e fêmea, 25 mil macho, 25 mil fêmea avaliada aí. No caso da Companhia de Melhoramento, que é o universo de animais que passaram pelo sobre-ano, né? É possível dizer que aproximadamente 10 mil animais só vão estar candidatos a fornecer genética? 10 mil. Aí somente 5 mil machos vão ser candidatos a touro e 5 mil fêmeas são candidatos a receber o CEIP. De todas as fazendas que compõem? De todas as fazendas que compõem, Brasil e Paraguai. No caso das novilhas, que a gente está avaliando hoje aqui na Fazenda Segredo com o Paulo,
que representa a Companhia de Melhoramento, técnico credenciado para fornecimento do SEIP, tem que ver uma por uma e dar essas notas observando com bastante atenção para tudo que você já fez no índice da desmama e depois no sobreano entra outras características que você tem que acompanhar. Isso. No sobreano foi feito conformação, precocidade, musculatura, umbigo e temperamento. Aí sai a avaliação genética, sai esses animais candidatos que a gente está vendo hoje aqui. Hoje está sendo feita a revisão do SEIP, que é essas fêmeas que estão entre os 20% melhores animais avaliados do programa, e a gente está dando nota de raça, aprumo e harmonia. São certificados animais de nota, são notas de 2 a 5, então o que passa nesse critério com nota de racial, aprumo e harmonia recebe o SEIP, e ele não pode ter nenhuma desclassificação, como aprumo, cara torta ou despigmentação. Bom, Paulo, essa daqui passou, está apta? Essa daqui está apta a receber o SEIP. Então, por favor, compra o seu papel, vai fazer a marcação aqui de mais uma candidata de fornecimento de genética aqui da Fazenda Segredo. Daniel de Paula para o SBA. E só para lembrar que a Fazenda Segredo e a Companhia de Melhoramento, abordadas aí na reportagem, fazem leilões importantes de genética com transmissão do SBA. E esse tipo de chancela reforça aí a qualidade dos produtos que você vê sempre em oferta aqui na nossa programação. Mudando um pouco de assunto, a posse do novo presidente acontece nesta terça-feira, dia 1º, no Congresso Nacional em Brasília. E o Canal do Boi fará cobertura especial da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro a partir das 2h45, horário de Brasília. O jornalista Fabiano Reis e o analista de agronegócio do SBA, João Pedro Cuti Dias, comentam a visão do agronegócio sobre o novo governo e as posses dos governadores de Goiás, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. Então, feito o convite, não perca! E as cotações do milho fecham em alta em 2018 e para o avicultor de postura o ano foi marcado por momentos difíceis. Destaques de hoje do Notícias de Mercado. As cotações do milho ao longo deste ano subiram expressivamente, cerca de 22% em algumas regiões do país, segundo Safras e Mercado. Esta alta do insumo foi impulsionada pela menor produção do grão, com menor área plantada e problemas climáticos, tanto no ciclo verão quanto na segunda safra. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na safra 2017-2018, a produção do cereal caiu 16,8%, atingindo 81.300.000 toneladas. O milho da primeira safra teve uma queda significativa de 12%. No ciclo anterior, a produção havia atingido 30.400.000 toneladas. Na segunda safra do cereal, a redução foi de 19%, com 54.500.000 toneladas. A média brasileira da saca saiu em torno de R$ 30,95 no início do ano para R$ 34,51, registrando uma elevação de 11,5%. Já para o avicultor de postura, o ano de 2018 foi marcado por momentos difíceis. De acordo com o CPEA, o movimento de queda nos preços de ovos em janeiro perdurou no correr do ano, salvo períodos específicos em que a proteína apresentou boa recuperação. A retração nas cotações se deu em razão da elevação da oferta, principalmente nos investimentos, que foram feitos para o aumento de plantel nas granjas existentes. Diante deste cenário, com preços em baixa, muitos granjeiros intensificaram os descartes das poedeiras mais velhas. Entretanto, essa estratégia não trouxe reflexos positivos. O volume de embarques ao mercado externo se elevou. Este fator contribuiu para que os preços não cedessem ainda mais. Além disso, o setor foi prejudicado também pelas altas nas cotações dos principais insumos utilizados na atividade, como milho e farelo de soja. E agora você fica com informações de uma das parceiras do SBA, a Facholi.
Com o aumento da tecnificação da pecuária de leite, muitas empresas estão se adaptando aí para melhorar o potencial da nutrição animal. E aqui na Potencial não é diferente, os produtos vêm aí se inovando cada vez mais para atender justamente essa demanda. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linha de produtos é o Rafael Barretos, que é o zootecnista da Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos de tradição no mercado. Vou te deixar então explicar para o pecuarista que está lá nos assistindo quais são os diferenciais e o que esses produtos têm de especial. Isso, junto com a linha Corte Leite, nós estamos fazendo um lançamento de novos produtos, uma repaginação da linha, né? E estamos lançando produtos hoje para atingir um mercado que a gente não vinha atingindo, que era um mercado de leite de alta tecnologia, né? Que com núcleos hoje tamponados, núcleos com biotina, núcleos com probiótico, com monenzina, né? O núcleo pré-parto, para tentar da melhor forma possível atingir esse pecuarista, né? Melhorando produção, melhorando casos de tamponamento de rumen, casos de problemas de casco dentro da propriedade, né? Além de tudo isso, talvez um dos diferenciais aí dos produtos de vocês seja a questão da inclusão baixa, né, Rafael? Isso. Tem muitos consultores hoje na área de leite, né? Que vem trabalhando esse perfil de trabalho de inclusões relativamente mais baixas de núcleos, que outras empresas que a gente vê no mercado trabalham muito em inclusões de 600 gramas, 700 gramas, e a gente hoje tem núcleos hoje tamponados com 400 gramas de inclusão dia para uma vaca aí de 35, 40 litros dia, e núcleos aí de inclusões de 3% na ração, 300 gramas dia também, tá? Isso aí sendo um diferencial porque você abre espaço, consegue abrir espaço na fórmula também, para você aumentar um pouco a qualidade nutricional em questão de energia e proteína de dieta. Fora isso, tem mais algum destaque aí dos novos núcleos da Potencial? Acredito que uma novidade que é boa, que a gente não vê tanto a campo, nós temos um núcleo hoje também, junto com esses aí, só para ração, que é feito só para misturar com milho. Temos possibilidades dele de fazer uma ração de 20% de proteína, de 22%, 24%, e tendo facilidade para o produtor, que na propriedade hoje ele vai usar só milho e esse núcleo, e ele tem uma ração pronta com vitaminas, com monenzina, com probióticos, tudo certinho. Perfeito, então, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi Rafael Barretos, zootecnista da marca Potencial. Sara Kirchhoff para o SBA. E no próximo bloco você acompanha o fechamento do mercado financeiro nesta sexta-feira. Nós já voltamos, não saia daí. Não importa a distância, não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens, a tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Produtor de leite, veja como é fácil adquirir os produtos da linha Ruminar e melhorar a saúde do seu rebanho com maior lucratividade para você. Acesse agora lojaruminar.com.br, faça seu cadastro e pronto. Quando encontrar os produtos de seu interesse, é só colocar no carrinho, escolher a quantidade, a forma de pagamento e finalizar o pedido. A negociação é 100% segura e você pode tirar suas dúvidas com nossos atendentes online. Loja Ruminar, atendendo 24 horas por dia, todos os dias. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Mais pecuária de volta, agora com o fechamento do mercado financeiro, a bolsa subia quase 2% e o dólar comercial operava em queda nesta sexta-feira. Por volta das 2h30 da tarde, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, ganhava 1,94%, a 87.000
117,34 pontos. E a moeda norte-americana caía 0,43 a R$ 3,87 na venda. Vamos acompanhar comigo o valor da moeda americana nesta sexta-feira, já na sua tela. A venda, então, dólar comercial no Brasil fecha a R$ 3,87, uma variação negativa, então, nesta última sexta-feira do ano, fechando a 0,47%, então, a variação negativa. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para a previsão do tempo. A última sexta-feira do ano termina com calorão em grande parte do país. Mais uma vez tivemos a tarde quente e com tempo abafado. A chuva tem se tornado cada vez mais pontual pelo interior do país. Maria Clara, quais os detalhes sobre a previsão do tempo aqui em todo o país nos próximos dias? A última sexta-feira do ano será marcada por instabilidades atuando aqui na região central do Brasil. Isto porque uma frente fria conseguiu chegar até o sudeste e espalhou as nuvens carregadas. Já tivemos uma chuva significativa nos últimos dias e para estes próximos dias, os próximos 5 dias, ainda temos uma boa chuva para cair aqui em áreas da região sudeste e também do centro-oeste do Brasil. Acumulados entre 30 a 50 milímetros entre 29 e 2 do mês de janeiro. Aqui nas áreas do centro-oeste, a chuva é mais significativa em Goiás e no estado do Mato Grosso, enquanto que na região do Mato Piba temos previsão de chuva com acumulados de 30 milímetros em Tocantins e no oeste da Bahia. Na região sul, os volumes não devem ser significativos neste período e as temperaturas ficam bastante elevadas, podendo até bater 40 graus no oeste do Rio Grande do Sul até o início da próxima semana. No período que vai de 3 a 7 do mês de janeiro, uma frente fria se forma e ajuda a organizar instabilidades, mas os acumulados não são significativos, cerca de 30 milímetros em grande parte da região sul, e como os índices de água no solo estão diminuindo bastante significativamente, estas instabilidades não favorecem a retomada dos índices de água no solo. Aqui nas áreas do sudeste e do centro-oeste do Brasil, temos acumulados mais significativos em São Paulo e no sul de Minas, com volumes que variam de 30 a 50 milímetros de 3 a 7 do mês de janeiro. No centro-oeste, a chuva é mais expressiva no estado de Goiás e também no Mato Grosso do Sul, enquanto que nas áreas da região do Mato Piba, a chuva é bastante pontual e não passa de 15 milímetros, ou seja, a chuva começa a perder intensidade no país. No período de 8 a 12 do mês de janeiro, temos um corredor de umidade se formando aqui na região sudeste e também no centro-oeste, mas os acumulados não devem ser expressivos. Apenas 30 milímetros em Goiás, Mato Grosso e áreas aqui também do interior do sudeste do Brasil. Já na região mais ao sul e áreas do Mato Piba, os acumulados vão variar entre 5 e 15 milímetros de 8 a 12 do mês de janeiro. E abrindo o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias, está chegando mais uma edição do Showtech, que acontece de 16 a 18 de janeiro em Maracaju, no interior de Mato Grosso do Sul. E tem convite especial, confira. Olá, eu sou o Guilherme Felice, gerente de território da BASF, maior empresa química do mundo, mais de 150 anos, empresa que desenvolve soluções para a agricultura, e gostaria de convidar o amigo agricultor, consultor, para conhecer as nossas tecnologias, passar no nosso stand. Esse ano nós apresentaremos soluções que vão desde a semente, tratamento de semente, até a colheita. Vem para cá, vem tomar um café com a gente, vem conhecer o nosso stand e nós estaremos aqui no maior evento do Mato Grosso do Sul. E lembrando que o Canal do Boi é a emissora oficial do evento, teremos cobertura diária, ao vivo no Bom Dia Produtor, e o Agricultura BR será transmitido diretamente da feira. O estande do Canal do Boi estará localizado em uma área central, próximo às palestras, de onde faremos links ao vivo com repercussão dos assuntos nos programas Mais Pecuária e também Na Batida do Martelo. E você conhece o processo de avaliação dos gados Nelore? O programa Geneplus Embrapa Gado de Corte realizou mais um dia de campo, onde foram apresentados os resultados de uma prova que analisa a eficiência alimentar em animais da raça Nelore para o ganho de peso, características reprodutivas e também acabamento de carcaça.
Você acompanha tudo isso na reportagem de José Cunha. A segunda prova de avaliação de desempenho do Nelore, promovida pelo programa Geneplus Embrapa Gado de Corte, reuniu criadores na sede da entidade para apresentar os resultados obtidos durante a prova, que relacionam o consumo de alimentos pelos animais com o ganho de peso. Os clientes do programa Geneplus fazem avaliação de sobre-ano dos seus animais e já pré-selecionam indivíduos que têm potencial de contribuir para a raça como reprodutores. E esses animais vêm aqui para a Embrapa e são avaliados com relação à eficiência. E aí cada um pode identificar os melhores reprodutores da sua safra e utilizar na propriedade já para gerar um impacto na eficiência alimentar de seus animais. Os animais selecionados pelos criadores para participarem da prova são disponibilizados para a Embrapa, onde permanecem durante todo o período em que são avaliados. Os indivíduos ficam aqui aproximadamente 70 dias, né, tem um período de adaptação e depois são 56 dias efetivos de prova, onde a gente controla por meio de equipamentos eletrônicos o consumo de todos os alimentos que o animal ingere. A gente tem balanças na entrada do bebedouro, em que toda vez que o animal vai beber água ele é pesado. Então a gente tem aí de cerca de 3 a 4 coletas de peso por dia válidas por animal e utiliza essas coletas de peso para estimar o ganho. E aí com isso a gente fica sabendo quanto alimento o animal utiliza para cada unidade de ganho que ele obtém. Ou então a gente vê se o animal consome mais ou menos do que aquilo que a gente espera e gera aí os indicadores de eficiência alimentar para aquele animal que são utilizados pelos criadores. Participaram da prova 58 animais de 9 fazendas em 4 estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. O objetivo da PADN é a avaliação da conversão alimentar, o ganho de peso diário e o peso final dos animais. Outras características analisadas nos animais são as reprodutivas, tais como o perímetro escrotal, exame andrológico completo e a congelabilidade. Também são avaliadas as condições de carcaça, como área de lombo, espessura de gordura subcutânea, marmoreio e conformação frigorífica. Quando você trabalha com foco bem direcionado, as coisas vão acontecendo. Os animais respondem às características que você procura melhorar. Eu acho que essa é uma grande virtude da raça Nelore, ela tem um potencial genético muito grande e para aquilo que você direciona, ela consegue responder desde que você use as tecnologias condizentes para essas atividades, respaldado por programas sérios e isentos. O faz genética e se propõe a colocar no mercado animais que possam agregar desempenho para as fazendas onde vão trabalhar, ele tem um compromisso com as pessoas. E a partir do momento que você sabe que tem programas que te oportunizam identificar os melhores animais, a gente tem que participar. Essa prova, ela mede características que são pouco usuais no Nelore. Então a gente está juntando, colaborando, né, com a Embrapa para tentar entender melhor essas características e gerar avaliações genéticas, né, e de genótipo também desses animais e descobrir exatamente quais serão os animais do futuro. E mesmo para quem é novo na atividade, as informações recebidas servem de direcionamento para alcançar os objetivos desejados. A gente está começando, né? Até a numeração dos nossos animais é 66, 83 e 93, né? Então a gente está começando e tem muitos animais aqui com numeração 1.000, 2.000, 5.000. Então a gente fica até contente assim para saber que, contente por saber que o caminho tá certo, né? A gente está começando no caminho certo. Como já divulgamos aqui no Mais Pecuária, o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental foi prorrogado por mais um ano. Venceria agora dia 31 de dezembro e com a prorrogação ficou para 31 de dezembro de 2019. E para que consiste o PRA,
consiste na adequação das áreas de proteção permanente e também de reserva legal de propriedades rurais por meio de recuperação ou compensação, firmando um termo de ajuste de conduta. Para saber os impactos dessa iniciativa do governo em prorrogar o prazo, eu converso agora com o nosso analista em agronegócios, João Pedro Cuti Dias, que já está aqui. Boa tarde, boa noite, né, João? Boa tarde, Renata. É uma decisão que veio em boa hora? Olha, o problema todo é que o poder público não faz o dever de casa, porque esse programa, ele compreende várias etapas. A primeira etapa foi o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. 99% dos produtores rurais fizeram o CAR. No CAR fica explicitado se ele tem ou não débitos ambientais, ou seja, se ele tem manteve 20% da reserva no Centro-Oeste, 80% na Amazônia, se ele não tem mata ciliar que foi destruída, se tem que as áreas de vegetação permanente estão atendendo, foram mantidas, ou seja, no CAR aparece isso. Quando ele tem problemas, ele faz um termo de compromisso, ou seja, olha, eu vou recuperar essas áreas, eu vou isolar a área da mata ciliar para que haja uma recuperação natural, eu vou arrumar áreas no mesmo ecossistema, estou no Cerrado, estou nesse mesma área, eu vou arrumar uma outra área compensatória. Aqui é muito comum, no Centro-Oeste, áreas que o cara usou 90% da área para a agricultura. Ele pode compensar com uma outra área no mesmo ecossistema. Então, isso pode ser feito. Agora, o problema é que o poder público ele não tem recursos para fazer as coisas. Ele teria que estar fazendo um trabalho permanente e amplo de viveiros florestais, para produzir mudas de espécie nativa, de educação ambiental, de extensão rural, atender esses pequenos produtores que não têm acesso à extensão rural, para que juntos, todos eles, fizessem um trabalho de recuperação. Nesse trabalho prevê a formação de corredores para que haja um intercâmbio genético de plantas e de animais, porque muitas vezes as matas ciliares normalmente são grandes corredores, porque você tem água, você tem uma floresta dos dois lados das margens do rio, os animais andam por ali, há um intercâmbio genético, você tem condições de manter isso. Quando se corta esse processo, você isola, aí você tem problema. Então, no próprio programa de recuperação de áreas degradadas, que seria a terceira etapa, depois de fazer o termo de compromisso, ele fazer esse trabalho, isso tudo estaria contemplado. Agora, o problema todo é que você fez negócio burocrático, foi feito o CAR. Muitos estados não têm a implementação desse programa, né, a grande questão é que os estados estão pré-falimentares. Você vê o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Cresceu tanto a despesa com ativos e inativos, superou 70%, que é os 60% que é a lei de responsabilidade fiscal. O que acontece? Todo o dinheiro que tem para pagar a folha, para pagar as coisas mais emergenciais, para fazer alguma coisa nova, como é o caso deles participarem ativamente no programa, não tem recurso. Então, o que acontece? Estão prorrogando ano após ano. Era para ter já colocado. Esse cara, quantos anos que a gente fala aqui no canal? Há muitos anos que a gente fala, vai acabar esse ano, depois prorroga. O produtor fez a parte dele, mostrou que tem. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega uma região como Lucas do Rio Verde, uma região excepcional, uma agricultura fantástica, o pessoal fez, só que os caras desmataram demais, além do permitido. O que aconteceu? Houve uma pressão, inclusive das empresas que compram grãos, falaram, olha, vocês vão entrar na lista negra de região que não está respeitando as questões ambientais. O que fez o produtor? Ele junto lá, não sei se foi através de sindicato, associação, alguma coisa, todos eles, os produtores, procuraram meios de recuperar. Certo. Fizeram um negócio fantástico, recuperar mata ciliar com plantadeira. Ou seja, eles pagavam para os índios catar semente na floresta, pegavam a semente, adaptavam para usar na plantadeira e fizeram isso. Isso é um dos muitos exemplos. Você vê no Paraná, por exemplo, uma preocupação dos pequenos produtores proteger as fontes de água, tanto para consumo próprio como para consumo de todos nós. Quando você olha, por exemplo, o Rio São Francisco, por que o Rio São Francisco está numa situação extremamente degradada? Porque desmataram as veredas em Minas Gerais, aquela região onde ele nasce ou tem os seus principais afluentes. Então, todo esse processo teria que haver uma integração
permanente entre o governo, os órgãos ambientais, os governos estaduais, até os municipais, e juntos fazer um programa e apoiar o produtor. E o produtor fazer a parte dele. Então, existe isso. Gera uma insegurança jurídica aí? O problema todo é que a grande questão que a hora que eles prorrogam, o problema maior que seria não ter acesso ao crédito rural, fica prorrogado por mais um ano. Daqui a um ano vai ser a mesma novela. Se não foi feito, aí muitos produtores que não estão levando, né, o processo do programa de regularização, ou mesmo o PRAD dele, o Programa de Recuperação de Área Degradada, eles vão ter dificuldade de ter acesso a crédito. Então, esse vai ser um fator que atrapalha. E também vai haver alguns momentos, você pega na região do Mato Grosso, região mais para o norte de Mato Grosso, onde houve uma pressão muito grande de desmatamento, os frigoríficos não estavam comprando carne, bois de fazendas situadas nas regiões onde que houve desmatamento irregular. Então, vai haver uma pressão, tanto por parte do mercado, por parte dos compradores, como por parte do governo. Hoje, com satélite, é covardia. Você pega uma imagem satélite atual, você vê se o cara fez ou não fez a recuperação. Então, existe. Só que, para isso, você tem que ter uma retaguarda, você tem que ter uma estrutura de apoio para analisar cara por cara, fazenda por fazenda. E isso não foi feito. Essa é a principal razão de que as coisas estão sendo prorrogadas um ano após ano. Agora, para o produtor, era importante que acontecesse isso, e para o país é extremamente importante. Nós temos um problema hoje nós temos um problema sério em termos de geração de energia hidroelétrica, que cada vez que os reservatórios descem a um nível crítico, você tem que botar outras fontes mais caras, gás natural, full oil, etc. E aí vem as bandeiras, vermelha, amarela ou sem bandeira, aumenta a conta. Então, se você fizer um trabalho de recuperação das margens dos rios, recuperar as nascentes, fazer um trabalho que está previsto no programa de regularização ambiental, você, a médio prazo, há uma melhora significativa no fluxo de água. Você tem menos sedimentos chegando aos rios, menos sedimentos se depositando nos reservatórios. Você tem uma vantagem fantástica. Algumas áreas do Brasil, onde você tem dificuldade de água até para o consumo humano, também seriam beneficiadas. Então, você tem uma série de vantagens vamos falar extra fazenda. Então, a sociedade tem. E por ter essas vantagens, haveria necessidade de haver uma participação mais efetiva do governo no sentido de apoiar o produtor. Aqui no Brasil, criou-se a figura do produtor de água, ou seja, pagar para o produtor para que ele conserve as matas, para que ele conserve as suas nascentes de água, não deixe o animal ter acesso, ele isola. No Cerrado é muito comum você isolar a área, só isolar, não deixar o animal chegar lá e não deixar entrar fogo, que você recupera o Cerrado. O Cerrado tem uma resiliência, uma capacidade de recuperação fantástica. Tem suas vantagens, né, João? Não, e é importante, você tem que pensar, o Brasil agora fez um compromisso no acordo de clima do mundo, né? Qual é o compromisso do Brasil? Recuperar 15 milhões de hectares de parcela degradada. São áreas que devem estar inclusas, na sua grande maioria, nos programas de regularização ambiental. De fazer recuperação de matas ciliares, 12 milhões, ou de área de vegetação permanente. Às vezes tem uns morros com mais de 45 graus de inclinação, não vai ter pastagem ali, a erosão comeu. Se fizer uma recuperação, há uma chance daquilo, pelo menos, não digo que vai resolver o problema, primeiro para o problema, não, fica naquele nível que está ali. Então, você tem muitas coisas que foram feitas e que nesse PRA poderiam ser contempladas. Agora, nós temos que sair do teórico e ir para o prático. E aí envolver toda a sociedade, não só querer multar o produtor, fazer... e também na questão da multa, todas as multas, a hora que ele fez o PRAD, elas ficam suspensas, porque parte dessa multa ou toda a multa pode ser convertida em ações ambientais. Ou seja, ele tem caminhos, basta que se coloque em execução. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta mais informações de pecuária para você. Não sai daí.
Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, 2019 está chegando com muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo. Reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. Diarreia neonatal é uma doença complexa que pode prejudicar o seu rebanho. A MSD Saúde Animal desenvolveu uma vacina para prevenir a diarreia neonatal em bezerros. Rotavec Corona. A vacina é dose única e tem um amplo período de vacinação. O animal fica protegido, se desenvolve e todo mundo sai ganhando. Rotavec Corona é a proteção que seu negócio precisa para continuar crescendo saudável, com mais lucro e rentabilidade. Expandimos. Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Mais Pecuária de volta, agora 18 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. O ano de 2018 foi marcado por restrições à carne de frango brasileira no mercado internacional. E o setor de suinocultura enfrentou algumas dificuldades. Veja o que aponta pesquisas do CPEA. O cenário em 2018, com as restrições à carne de frango no mercado externo e também elevações nos preços de importantes insumos como milho e farelo de soja, resultou em quedas nos preços da proteína no mercado doméstico, especialmente no primeiro semestre. Na segunda metade do ano, por outro lado, o levantamento do CPEA aponta certa recuperação nos valores da carne diante da diminuição da produção. A forte alta nas cotações do milho e do farelo de soja de 2017 para 2018 reduziu em 15,3% o poder de compra do avicultor paulista frente ao cereal neste período e em 17,6% em relação ao derivado. Já o setor de suinocultura enfrentou algumas dificuldades este ano. Os custos de produção com alimentação subiram. As exportações da proteína foram limitadas por conta do embargo russo, que durou praticamente todo o ano, e os preços do animal vivo e da carne caíram. Este cenário desfavorável levou inclusive muitos produtores consultados pelo CPEA a deixarem a atividade. A suspensão das compras por parte da Rússia acabou reduzindo significativamente as exportações nacionais, principalmente no primeiro semestre. Por outro lado, é importante ressaltar que houve aumento no volume embarcado para outros destinos, principalmente em decorrência dos surtos de peste suína em alguns países. A retração das exportações totais se juntou à produção de suíno crescente, contexto que acabou elevando a disponibilidade doméstica e pressionando os valores do animal e também da carne. Como você viu, falando em exportação, boa parte da carne suína produzida aqui também segue aí para outros países. Mas 2018 foi de muitas incertezas para o setor, que apesar do embargo russo, deve fechar o ano com um número de exportação próximos ao do ano passado. Nos últimos 15 anos, o Brasil aumentou em 6 vezes a exportação de carne suína para 70 países. Mas o ano de 2018 não foi dos melhores para o setor. A produção se manteve em 3.700.000 toneladas. Mas a greve dos caminhoneiros e o embargo russo trouxeram muitas incertezas para o setor. A Rússia sempre foi o principal cliente da carne suína brasileira. O fechamento deixou a indústria apreensiva. O excedente não exportado foi sendo absorvido por outros mercados, principalmente o chinês, o que aliviou um pouco a pressão sobre o setor produtivo, que enfrentou custos mais elevados, principalmente no primeiro semestre de 2018. De acordo com dados divulgados de janeiro a outubro, os volumes recuaram 10%, totalizando 530.000 toneladas. Em receita cambial, o impacto foi maior, queda de 27,7% em relação a 2017. No entanto, faltando os resultados de 2 meses no ano,
há uma expectativa ainda de que os embarques cheguem ao mais próximo possível das 690 mil toneladas do ano passado. Isso representaria uma vitória para a suinicultura nacional, que sempre carregou uma dependência muito grande do mercado russo. Internamente, a produção de carne suína do país deve fechar um volume estimado em 3,67 milhões de toneladas, o que representaria uma queda de 1,34% num comparativo com 2017. A ligeira redução tende a equalizar melhor a oferta e a demanda no próximo ano, que ainda terá custos de produção menores frente à expectativa da safra 2018-2019. O maior senão se relaciona à economia brasileira. A retomada de seu crescimento deve impulsionar o consumo doméstico de proteínas, contribuindo para uma maior rentabilidade no setor produtivo. O clima é de otimismo para 2019, principalmente em relação ao novo governo e à reabertura do mercado russo. Annelise Nicolodi para o SBA. A BASF, uma indústria química que desenvolve soluções para o agro, trouxe a Mato Grosso do Sul uma das etapas do Rally Seed Solution. A competição que levou produtores a percorrer campos de soja entre as cidades de Maracaju e Dourados teve como principal objetivo apresentar aos agricultores as novas tecnologias e também soluções para o tratamento de sementes e grãos. O repórter José Cunha acompanhou. Veja na reportagem. Um dia de campo diferente. Essa foi a proposta da BASF para a realização do Rally Seed Solutions, uma competição entre produtores rurais, onde o objetivo principal não é chegar na frente, e sim a troca de experiências e informações sobre o tratamento de sementes. O rally, ele agrega um pouquinho daquela competição, a disputa, para ver quem consegue ser mais assertivo, e a gente associa com o tratamento de semente, que também é a mesma, nós estamos falando a mesma coisa, né? Você tem que ser assertivo no plantio, assertivo na escolha das suas tecnologias, e aqui a gente está tentando dar exatamente essa conotação. O cara o agricultor que usa corretamente os tratamentos, ele chega na frente, e aqui quem consegue fazer todos os percursos dentro do tempo vai chegar na frente e vai ganhar o título. Antes de iniciar a prova, os participantes tiveram uma breve instrução sobre os assuntos abordados em cada parada no percurso e também sobre a navegação de regularidade do rally. Na estação nós vamos ter um assunto diferente e complementar relacionado a tratamento de semente de soja, tratamento de semente de milho e variedades de soja também, como o Guilherme falou, uma nova aquisição da BASF. Tá? E nesse meio do caminho todo mundo vai estar participando aí de uma competição que é um rally de regularidade. Informações recebidas? Pronto, é hora de botar o pé na estrada. Um a um, eles vão saindo com destino ao primeiro ponto de parada, onde vão conhecer as novas tecnologias para o controle de pragas e o combate às principais doenças das lavouras. A importância de um bom tratamento de semente é que, quando ele é eficiente, garante uma planta mais forte e resistente. É como um seguro para a lavoura. Ela já nasce protegida, com um estande adequado e alto potencial produtivo. Tem alguns pilares de produto, alguns pilares de qualidade, por exemplo, em tratamento de sementes industrial, que é uma tecnologia de aplicação, é uma forma de você levar também o controle através de uma aplicação profissional de produtos, que é o tratamento de sementes industrial, e novas soluções em produtos biológicos. Esse é um pilar bastante importante que o segmento de proteção de cultivos e dentro do tratamento de sementes, a BASF vem com uma pesquisa muito robusta, com alguns produtos já lançados e vários produtos aí num curto espaço de tempo sendo disponibilizados para o produtor, não só em proteção de cultivos, mas também como produtos biológicos, produtos funcionais, que é um segmento aí novo que tem nos mostrado bastante performance e desempenho, ajudando aí na melhor produtividade nas culturas. Ao longo do caminho, em cada estação,
Os produtores acompanharam as palestras, que mostraram como maximizar os índices de produção com o uso de novos produtos controladores. Ganho de produção, também estabilidade no plantio, né? Uma garantia de semeadura segura, né? Firme, evita prejuízos com pragas de solo para a nascida da semente, né? Da produção. Hoje a gente tem que buscar novas tecnologias, né? E isso só vem a somar a produção. Você vai se atualizando, né? Ao final, como reconhecimento, os 3 competidores com maior regularidade no percurso receberam um troféu como premiação e tudo acabou em festa. José Cunha para o SBA. Voltamos então a destacar a previsão do tempo agora para a região sul do país nos próximos dias. Como fica, Maria Clara? Por causa do calor dos últimos dias e da chuva, que tem sido bastante pontual na região sul do Brasil, as instabilidades que perderam força, aí temos os índices de água no solo também diminuindo em grande parte da região. Os mapas já indicam valores apenas abaixo de 60% em áreas da fronteira com o Uruguai, valores baixos também em parte do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e norte do estado do Paraná. Estas áreas do interior do Brasil, como tivemos uma chuva mais pontual nestes últimos dias, ainda têm índices satisfatórios, mas que também devem diminuir ao longo dos próximos períodos. Isso porque a chuva vai perder bastante intensidade na região sul e os valores de temperaturas ficam cada vez mais elevados. São esperados cerca de 40 graus em áreas aqui do oeste do Rio Grande do Sul e a chuva é bastante pontual, apenas 15 milímetros na região de fronteira, de 5 a 15 milímetros no estado do Paraná e também com temperaturas elevadas. No período que vai de 3 a 7 de janeiro, a chuva até se espalha novamente pela região sul do Brasil. Tem uma frente fria se formando, mas ela não consegue avançar, ela vai para o oceano, mas ajuda a organizar instabilidades e são previstos cerca de 30 milímetros acumulados neste período. A chuva é mais significativa na fronteira com o Uruguai e mesmo assim os acumulados não passam de 50 milímetros em 5 dias. No período que vai de 8 a 12 de janeiro, a chuva perde intensidade novamente na região sul. Os acumulados são de 15 milímetros e esse mapa indica bem uma chuva pontual. Pancadas típicas de primavera-verão, com acumulados do máximo de 15 milímetros e temperaturas bastante elevadas neste período. Então, mais uma vez, os índices de água no solo vão diminuir até meados do mês de janeiro. A participação da Cemex na maior feira de gado leiteiro do mundo é intensa. No estande da Central, em uma das principais localizações da World Dairy Expo, o movimento não para. No Coliseu, onde acontecem os julgamentos, só dá ela. E nem é preciso andar muito pelos barracões para encontrar a genética canadense que já conquistou o mundo. Olha a fazenda River Valley aí, provando que a parceria é um case de sucesso. Bom, o nosso relacionamento com a Cemex tem sido muito bom para nós. Na River Valley, nosso objetivo é produzir genética que possa beneficiar outros produtores e seus rebanhos. E na Cemex, nós vemos um grande parceiro para isso. Eles produzem os touros que queremos usar em nossos rebanhos. E nosso objetivo é usar esses touros para criar os futuros filhos de grandes vacas. Em seguida, esses futuros touros poderão ser utilizados para continuar a beneficiar produtores e os seus rebanhos. Então, eu realmente valorizo a parceria com a Cemex. Ainda durante o evento, a empresa ajudou a promover a palestra de um dos maiores nomes da pecuária leiteira global. Em sua palestra, o cientista falou sobre a melhora na seleção genômica para a saúde e outras características. Os cálculos que fazemos, eles exigem um grande banco de dados. Temos muitos clientes estrangeiros usando essas previsões genômicas, incluindo Ásia, África, América do Sul e, claro, a maior parte vindo dos Estados Unidos. A tecnologia tem alta eficiência para ajudar na seleção de características que nunca selecionamos antes. Os Estados Unidos têm a maior base de dados do setor leiteiro do mundo. Nós temos hoje só em genômica mais de 2.500.000 animais genotipados já. E isso é utilizado então para fazer as avaliações semanais. Então os animais estão sendo genotipados nas fazendas
Essa informação antigamente era usada simplesmente para fazer seleção. Hoje em dia é uma ferramenta de manejo, porque as pessoas genotipam animais que recém-nasceram e decidem se vão ficar ou não com aquela terneira, com aquela bezerra ou com aquele bezerro, né? E isso fez uma diferença muito grande, principalmente em rebanhos comerciais, né? Boas razões para a Cemex levar um grupo de clientes até lá todos os anos. Em 2018, o grupo viajou acompanhado pela equipe técnica da Central e pôde acompanhar a 52ª edição da feira e todas as novidades do setor lácteo mundial. A World Dairy Expo aqui em Madison é o evento dentro da área de leite reconhecida mundialmente. Várias novidades são lançadas aqui, vários programas novos são lançados aqui, produtos novos são lançados aqui. E nós temos a presença de pessoas do mundo inteiro, produtores, criadores, técnicos, veterinários, ciclos de palestra. Então aqui realmente é o local para se estar dentro da área de leite. E a presença da Cemex aqui é muito forte. Só que essa viagem não termina por aqui. Agora intervalo comercial e a gente já volta. Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Muitas novidades e oportunidades de bons negócios aqui no SBA em 2019. Além dos tradicionais leilões de animais selecionados, atrações inéditas na programação e novos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis rurais e urbanos em todo o país. Entre em contato com a nossa equipe de consultores e saiba como comprar e vender em condições especiais. Com todas as garantias jurídicas dos parceiros do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Mais pecuária de volta, falando de previsão do tempo, agora para a região sudeste do país, onde tem chuva, especialmente nos estados do Espírito Santo e também norte de Minas. Maria Clara. No sudeste do Brasil ainda tem previsão de chuva nos próximos 5 dias, principalmente áreas do Espírito Santo e norte do estado mineiro. Os acumulados devem ficar em torno de 50 milímetros e áreas aqui desta região ainda têm os índices de água no solo bastante elevados, enquanto aqui no interior do estado de São Paulo os índices já estão diminuindo e não tem previsão de uma chuva significativa agora nos próximos dias. São apenas pancadas pontuais, com acumulados de no máximo 15 milímetros no estado paulista. A chuva mais significativa ocorre em Minas Gerais e no Espírito Santo, como eu falei, com volumes de 50 a 70 milímetros acumulados. Agora, no período de 3 a 7 do mês de janeiro, a chuva avança aqui para parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, com volumes de 30 a 50 milímetros. Agora, aqui em áreas do norte mineiro e no Espírito Santo, a chuva perde intensidade e não são esperados mais do que 5 milímetros. Além disso, as temperaturas voltam a subir nestas regiões e a sensação de calor aumenta bastante. E com isso, os índices de água no solo que aumentaram nos últimos dias
devem diminuir neste período, prejudicando as áreas de atividades agrícolas. Agora, entre 8 e 12 do mês de janeiro, a chuva volta aqui para o norte mineiro com acumulados de 5 milímetros e tem instabilidades atuando aqui no sul de Minas e no norte paulista. Isto por causa de um corredor de umidade que vai atuar na altura do estado de São Paulo, favorecendo essas nuvens mais carregadas. Mesmo assim, não tem previsão de uma chuva significativa. Os volumes mais expressivos variam de 30 a 50 milímetros de 8 a 12 de janeiro. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco. São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Prof. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Prof. para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Prof. está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Prof. A escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. Agora, 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. O assunto agora é avicultura. O custo de produção de aves teve queda pelo segundo mês consecutivo, segundo o levantamento da Embrapa. O índice do frango caiu 2,8% em novembro, quando comparado a outubro, atingindo 218,5 pontos, medida usada pela entidade. Depois de registrar o valor mais alto em setembro, de R$ 2,95, o custo do quilo do frango de corte vivo baixou 13 centavos. No ano, o índice acumula 14,2% de alta, chegando a 17,23% nos últimos 12 meses. A nutrição das aves foi o item de custo que mais pesou para a redução, com baixa de 3% ao mês. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com a cotação do boi gordo, com a apuração feita pela Scott Consultoria. Não saia daí, nós já voltamos. – 2019 chega com muitas novidades e oportunidades no Canal do Boi e Agro Canal. Informações, cotações, análises, programas e entrevistas especiais, oferta de animais, leilões de imóveis rurais e urbanos, parcerias para venda de insumos e serviços. Do campo às cidades, tudo de agro para você. Fique ligado, no SBA sempre é tempo de bons negócios. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente.
O centro-norte do Brasil tem uma condição de chuva bem distribuída, com exceção das áreas que fazem parte do Mato Piba. Maria Clara, como fica o tempo no centro-norte até meados de janeiro? Ainda temos um corredor de umidade que passa pelo centro-oeste do Brasil e organiza instabilidades com nuvens carregadas em parte da região. Mas a expectativa para os próximos dias é que a chuva perca intensidade. Por enquanto, os índices de água no solo ainda estão bem elevados em grande parte aqui da região. E nos próximos 5 dias, a chuva perde intensidade em áreas do Mato Piba, chove com volumes expressivos no oeste da Bahia e 30 milímetros no estado do Tocantins. Agora, nestas áreas do centro-oeste, cerca de 50 milímetros em Goiás e no estado do Mato Grosso. E nas demais áreas da região norte do país, os acumulados devem variar entre 30 e 50 milímetros acumulados. Tempo mais firme no norte, no extremo norte do Brasil. No período que vai de 3 a 7, no mês de janeiro, a chuva aí sim perde bastante intensidade no Mato Piba, cerca de 15 milímetros no Tocantins, perde intensidade também nos estados do centro-oeste e em áreas da região norte do Brasil. Essa chuva que ocorrer no período de 3 a 7 do mês de janeiro é uma chuva bastante pontual em forma de pancadas, até acompanhadas por trovoadas, ventos moderados, mas não há expectativa de uma chuva generalizada, aquela chuva abrangente que provoca acumulados significativos em várias áreas. São chuvas pontuais, pancadas de fim de tarde, que acumulam no máximo 30 milímetros em Goiás e no Mato Grosso do Sul. E no período que vai de 8 a 12 do mês de janeiro, teremos um corredor de umidade atuando do centro-oeste à região norte do Brasil, acumulados mais expressivos em Goiás e Mato Grosso, chegando a 30 milímetros, mas ainda pontual. Chuva fraca aqui em áreas da região nordeste, com acumulados de no máximo 15 milímetros em 5 dias, ou seja, mais uma vez temperaturas elevadas, diminuindo os índices de água no solo nas áreas produtoras. Em áreas aqui também da região norte do Brasil, os índices devem diminuir, com exceção aqui destas áreas do Acre e de Rondônia, onde a chuva ainda é um pouco mais frequente e com acumulados significativos. Obrigada, Maria Clara. Agora a gente destaca a pecuária de leite. O Brasil é responsável aí por aproximadamente 7% do leite produzido no mundo e é o 5º maior produtor mundial. E é o que revela estudo lançado no dia 20 de dezembro pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo o resumo Pecuária Leiteira, análise dos custos de produção e da rentabilidade nos anos de 2014 a 2017, que traz dados colhidos em diversas localidades dos principais estados produtores de leite, Minas Gerais lidera com 27%. Seguido de Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, Ceará e Rio Grande do Norte. De acordo com a publicação, entre abril e junho há o menor índice de captação de leite, mas é constante durante todo o ano. Em relação aos preços recebidos pelos produtores no período analisado, 2014 a 2017, o predomínio de valores acima do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indica que houve mais perdas do que ganhos reais. Mas 2018 foi um ano difícil para a pecuária de leite. Consumo baixo de produtos lácteos e ainda uma greve de caminhoneiros sem precedentes que prejudicou particularmente os produtores. 2019 promete ser melhor por conta do aumento de consumo interno, já que é esperado um aumento do nível de emprego, seja porque não se espera turbulência, como também aconteceu neste ano. Walter Puga Júnior conversou com a chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, o economista Paulo Martins, que falou sobre as expectativas da pecuária leiteira e que em 2019 será bem melhor para os produtores. Acompanhe. Paulo, mais uma vez obrigado por ter vindo participar dos nossos programas aqui. Vamos fazer uma retrospectiva para o mercado do leite em 2018. Foi um ano difícil para a pecuária de leite brasileira? Você sabe que fazer retrospectiva é um negócio bom, mas perigoso, porque é prever o passado. E no Brasil, em termos econômicos, até prever o passado é difícil. Então vamos tentar aqui prever o passado. Acho que todo mundo acompanhou o grande fato do ano, que foi a greve dos caminhoneiros. No primeiro momento, todo mundo apoiou, todo mundo, e com o passar do tempo, aqueles dias foram se passando, e cada um foi começando a entender os efeitos dela. E os efeitos dela ficam até hoje. No primeiro momento, o consumidor apoiou porque ele estava irritado com o preço do combustível, mas hoje ele percebe que impacto que teve. Por quê?
Porque a gente teve uma oscilação brutal de preços e não é bom nem para o consumidor, e muito menos para quem produz, que ocorra uma oscilação tão grande. Agora, olhando sob a ótica do produtor e do processador de leite, da indústria e do proprietário rural, foi caótico, foi terrível, porque a gente trabalha com um produto que é altamente perecível, né? O leite, você não tem condição de estocar na fazenda. Ele é, por força de lei, o único produto agrícola que tem que passar por transformação industrial. E aí você tem um problema de recursos, porque a estrada está ou interditada ou está faltando combustível para colocar no caminhão, e aí as empresas tiveram dificuldade de buscar esse leite, então prejuízo para o produtor naquele momento, prejuízo para a indústria porque deixou de ter receita, então os dois ficaram prejudicados. Mas aí teve um momento também muito confuso, porque aí que eu digo que o consumidor também perdeu, porque logo depois, a gente já está falando em junho, julho, os preços ficaram estratosféricos, os preços foram lá para cima, o produtor ficou muito animado, e não é bom quando você tem aquelas grandes... trabalhar com o mercado bipolar é complicadíssimo, e foi isso que aconteceu. Nós fomos lá nas alturas e parecia uma sinalização de que a gente ia ter um ano muito tranquilo, muito bom para o produtor, muito bom para o consumidor, porque o consumidor também estava vendo uma perspectiva de continuar consumindo produtos de qualidade, mas nós passamos a ter uma dificuldade muito grande depois de tudo isso. O preço caiu, vem caindo, o consumidor não tem reagido em termos de compra, e a gente chega agora nesse final de ano com os preços muito deprimidos, alguns produtores já com dificuldade de fechar conta, de problema mesmo de caixa, e a gente assim, percebendo que boa parte dos proprietários de empresas que fazem leite longa-vida, por exemplo, estão com dificuldade. O queijo começa também a cair, porque é fim do ano, isso já é um movimento normal. Então, eu diria para você o seguinte, todo ano é diferente no leite, mas o estrago que o setor sofreu com a greve de caminhoneiros foi algo que não se esperava. E isso trouxe uma turbulência muito grande, uma variação muito intensa do preço, e eu acho que com perspectivas positivas para o ano que vem, mas com um trauminhazinho que vai ficar aí para dezembro, janeiro e fevereiro. Essa melhora que você vê, né, nas suas análises, nos estudos que vocês fazem para o ano que vem, é uma melhora acentuada para a pecuária de leite ou é uma melhora ainda tímida, é uma melhora distante de trazer calmaria para o setor? Então, se é difícil prever o passado, prever o futuro é mais complicado, né, Pulga? Nós estamos vivendo um momento ímpar no Brasil. Não é apenas a troca de um presidente, de uma gestão, é uma troca de perspectiva. A gente percebe que os consumidores estão animados, os empresários estão animados, e o efeito, a animação, é muito importante na atividade produtiva como um todo, e em especial no leite. O leite é um produto que a gente chama de bens-salário, ele depende da evolução do salário. Então, se nós tivermos uma evolução do nível de emprego, eu acredito que vai impactar de maneira muito positiva o consumo de leite. Mas não acredito que isso vai acontecer de uma hora para outra, porque em economia, quando você toma uma decisão de comprar, o produto já foi produzido. Então, quando você toma a decisão de investir, de fazer uma nova fábrica, a decisão ela não se materializa rápido. Então, a gente não pode esperar que de uma hora para outra, nos 3 primeiros meses, por exemplo, a gente comece a ter uma grande transformação. Mas eu acredito que a gente está sinalizando com uma melhoria da condição de emprego. O nível de desempregado no Brasil está muito forte, isso é muito complicado. Porque o que acontece? Quando o nível de desemprego está alto, até quem tem emprego começa a poupar mais e consumir menos. Então, se a gente começar a ter um destravamento no emprego, vai ser bom para o leite, mas isso ainda não garante futuro para o leite, porque tem a questão internacional que a gente tem que considerar. Tem ocorrido um aumento significativo das importações nos últimos tempos. Falando sobre esse aspecto, no ano passado,
nós começamos com importações muito pesadas. Eu diria em 2017, a gente estava importando algo em torno de 10 mil toneladas por mês, só da Argentina e do Uruguai, principalmente do Uruguai. E com o passar dos meses, nós chegamos no final do ano com importações quase que a metade disso. Esse ano foi o contrário, a gente começou então com a metade, está chegando agora a 12. Então, a gente precisa resolver essa questão. Está entrando muito leite no Brasil. Eu acho que a sinalização do presidente Bolsonaro em relação a dizer que não dá tanta importância para o Mercosul é muito bom, porque o leite agora está vindo não tanto do Uruguai, mas da Argentina, e nós precisamos acertar com eles, senão eles vão perder o Mercosul, acertar com eles algum mecanismo de definição de quantidade de leite que vai entrar. Isso não é uma coisa muito boa, porque o ideal é que a gente seja competitivo, esteja exposto permanentemente à competição, porque isso acontece com o milho, acontece com a soja, mas nesse momento que a gente está vivendo, em que os preços estão deprimidos e está difícil para o produtor fechar as contas, eu acho que alguma ação tem que ocorrer em relação ao próprio Mercosul, para que a gente tenha condições de passar esse momento difícil e a gente volte a ter uma perspectiva de bom mercado, eu diria que a partir de março, abril do ano que vem. Bom, você acabou de ouvir Paulo Martins. Paulo Martins é diretor, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora, passou o recado aí. Perspectiva pode melhorar a partir de março. É esse o recado, Paulo? É isso aí. E março está ali. Logo, logo a gente já está em março. Agradeço mais uma vez a presença do Paulo aqui conosco. Voltamos ao programa. E ainda destacando o mercado do leite, são 10 mil famílias organizadas que querem qualificar e melhorar a produção leiteira na Rede Leite, no noroeste do Rio Grande do Sul. Somente na região de Ijuí, a bacia leiteira deve fechar 2018 com 700 milhões de litros de leite. Veja na reportagem de Annelise Nicolotti. Mais de 10 mil famílias envolvidas em um projeto que busca a qualificação e o fortalecimento da produção leiteira. Há 15 anos, a Rede Leite reúne instituições de pesquisa, universidades e cooperativas que trabalham diretamente com os agricultores, que têm na atividade leiteira sua principal renda. O primeiro grande avanço que a gente considera nessa região noroeste é trazer para cá uma instituição de pesquisa, que até aqui nós, embora estamos se consolidando como uma grande região produtora de leite, a gente não tem um centro de pesquisa aqui que pesquisa leite. E a partir da Rede Leite, nos possibilitou, então, através de um projeto estruturante da própria Embrapa, de conseguir alocar um pesquisador que, de certa forma, não é só um pesquisador, porque no fim ele também articula uma série de projetos de pesquisa que acontece dentro da Embrapa e traz ele para dentro de uma realidade da agricultura familiar, de uma pequena propriedade com suas limitações, sérias limitações, tanto de elementos da produção, como terra, como próprio conhecimento técnico, como capital, como a própria topografia. Aqui nós temos uma região bastante acidentada para quem vai mais para o lado da divisa com a Argentina, então a gente tem a própria estrutura fundiária nossa aqui, ela difere um pouco do restante aí, que nós temos uma média de área em torno de 16 hectares, são áreas pequenas, então também é um limitante. Então, dentro desses limitantes, a gente trazer a pesquisa, a própria universidade, que também faz pesquisa, e a própria extensão conseguir falar, estabelecer isso também a gente conseguiu fazer, assim, estabelecer uma confiança com o produtor, onde a gente possa falar de igual para igual. Nos últimos 3 anos, o número de produtores de leite vem diminuindo no Rio Grande do Sul, em especial na região noroeste, onde está a maior bacia leiteira do estado. Segundo a Emater de Ijuí, que abrange 44 municípios dos Corédios Celeiro, Noroeste Colonial e Alto Jacuí, em 2015, eram 13.659 produtores vendendo leite para a indústria. Nesse ano, o número caiu para 10.029 produtores. Como Rede Leite, nós temos essa preocupação e temos conversado bastante sobre isso, né? O que essas
né, esse número grande de famílias, né, que deixou de entregar leite, né, está fazendo. Né, que outra atividade produtiva, né, econômica importante para eles estão conseguindo conduzir, eles estão conseguindo ficar no campo, ou estão migrando para as cidades, né? Então isso é motivo de preocupação, porque a gente vê o campo, né, não só como meio de produção, né, mas como um espaço também social, né, de vida das pessoas, né? Ou a gente quer campo sem gente, né? A gente trabalha muito para as pessoas também, né, e não só para o produto. A região de Juí, que fica na maior bacia leiteira do Rio Grande do Sul, deve fechar o ano com uma produção de 787 milhões de litros de leite em 44 municípios. Um trabalho feito por muitas mãos e, mesmo com a desistência de muitos agricultores da atividade, conseguiu manter a produção. E essa quantidade, sem dúvida, a gente tem visto, né, e tem medido isso, né, que há um incremento na produção, né, por área, né, e dentro das propriedades, né. Então, se a gente pensar no produto leite, né, talvez isso não tenha sido tanto problema, né, para a cadeia do leite, né, a saída, né, de muitos produtores de leite, né, da produção. Deixaram de entregar para a indústria, né? Talvez não tenha sido muito problema, porque realmente a produção, o volume entregue não diminuiu. Um trabalho árduo, mas que enche de orgulho quem se dedica a produzir alimentos. É o meu prazer e produzir alimento, né? Que é a maior alegria da gente, né? Que eu luto dia a dia por isso. Bacana o trabalho. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta tem mais pecuária de leite para você, não saia daí. Passamos mais um ano juntos. É hora de compartilhar as conquistas, de celebrar o sucesso e expressar a nossa gratidão. Vem aí o novo tempo de mudança, expectativa e de esperança, de expansão. E mais uma vez, o SBA é seu parceiro nessa fase de crescimento e transformação. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Boas festas e feliz 2019! Um novo ano já está batendo a porta. E antes de dizer adeus a 2018, gostaríamos de agradecer você que nos acompanhou nesses 365 dias que foram repletos de desafios, aprendizados e muitas conquistas. Para nós, fica esse sentimento de gratidão e dever cumprido. Aproveitamos para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você e toda a sua família. Que em 2019 possamos chegar ainda mais longe. A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e produtores. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal, contribuindo para uma produção de qualidade com segurança. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dome. Buscamos inovação todos os dias para entregarmos excelência, com qualidade e produtividade garantidas. E é por gerar grandes resultados que somos o Grupo Facholi, um grupo que inspira confiança. Estamos de volta e continuamos na região sul do país. Uma propriedade na cidade de 15 de novembro, no noroeste do Rio Grande do Sul, é modelo de organização. Uma organização passada há 55 anos de pai para filho. Veja agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Dizem que quem vive de passado é museu. Mas uma coisa é certa, estamos totalmente ligados à história dos nossos antepassados. Seu Egon Schaefer, 76 anos, que diga. Meus avós, todos que vieram
da Europa, eles sempre eram agricultores, né? Nunca alguém tinha outra profissão. E assim se seguiu até hoje. Meus filhos, até os netos já estão dentro dessa agricultura, né? A propriedade, em 15 de novembro, no noroeste do Rio Grande do Sul, é um modelo de organização. E é só cruzar pela entrada para perceber o capricho desses descendentes de alemães. Seu Egon e Dona Lúcia aprenderam com os pais, ensinaram os filhos e noras e agora podem curtir mais descansados a aposentadoria no campo. Tão fácil não era, depois nós casamos e depois vieram os filhos. E sabe como tem 2, 3 filhos e depois tinha de fazer o serviço, tirava leite ainda, mas tem umas vacas primeiro para o gasto, assim. Depois foi quando os rapazes mais velhos casaram, daí a gente aumentou as vacas também e deu mais serviço. Então tem as noras, depois vieram para ajudar e tirar leite. A senhora tem orgulho de ter ensinado isso para os seus filhos e ver esse resultado hoje nessa propriedade que a gente pode dizer que é um modelo de propriedade? Ah, claro que a gente se sente satisfeita com isso. Há 55 anos, a família Scheffler iniciava sua jornada na agricultura. No início, com a produção de grãos e leite, mas apenas para a subsistência. Com a chegada dos 3 filhos, a propriedade cresceu. E hoje é referência na produção leiteira. Alberto, Anderson e Ingo tocam o negócio com o apoio das esposas e 2 funcionários. Tudo começou bem pequenininho. Eram só 17 litros de leite por dia. Gado assim de leite já sempre tinha, né? Todas as famílias no interior tinham 2, 3 vacas, alguns faziam queijo, outros só leite só para subsistência, né? Então já sempre tinha. Só que daí aquela vez foi um trabalho daqui, foi das cooperativas que iniciaram um trabalho para produzir leite para vender, né? Então ali que começou em 79, daí importaram algumas novilhas do Uruguai e daí começou ali. Só que no início foi mais difícil, aquelas novilhas tinham uma boa genética e a gente não tinha conhecimento, então se sofreu muito, deu muito problema, de vaca se partiu para outras raças de novo, se voltou para o holandês de novo e no fim se viu que o holandês era a melhor raça para produzir leite. Só que tinha que alimentar melhor, né? Tinha que ter uns cuidados melhor do que o gado rústico que se tinha, né? Com o passar dos anos, foram fazendo investimentos, adquirindo mais terras. E hoje, as 117 vacas em lactação produzem 3.800 litros de leite por dia. É o que eu sei fazer, né? Eu gosto disso, né? É todo dia, mas é um serviço que eu gosto, né? Mas não é só do leite que vem o sustento. Em 230 hectares, se produz um pouco de tudo. Silagem, com as vacas, é tudo um incremento, se diz, né? Então tudo trabalha junto, tu tem que produzir o grão, a silagem, né, para poder tratar a vaca, né? Então tudo isso é junto, né? Tudo é um acabamento, como se diz, né? Isso acaba representando um ganho também na produção. Vocês enxergam isso, a qualidade do produto, do leite que é entregue para a indústria? Sim, realmente com a silagem, tu pode tratar mais silagem, pode baratear mais com outra parte, ração, né? Essas partes, né? Então tudo dá mais ganho, né? O trabalho de sucessão foi bem natural. Tanto que hoje, seu Egon e Dona Lúcia podem curtir a aposentadoria com mais tranquilidade. Mas eles estão sempre por aqui, dando apoio e incentivo aos filhos. Tecnologia que hoje facilita muito tudo assim no trabalho e tudo. Quando nós começamos lá com 1, 2 vacas tirando leite, né, solto, sem muita tecnologia, né? E se tirava o leite com a mão, né? Não tinha nada de máquina, ordenha, nada, né? E hoje está tudo já informatizado mais, né? Então ficou muito mais fácil tudo, né? Todo o leite produzido é entregue para a cooperativa da CCGL. O controle é tão rigoroso que no dia em que fizemos a reportagem, a família recebeu um certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose.
A família Schaefer conseguiu, através de um programa que a CCGL criou, que foi o Programa de Brucelose e Tuberculose. É uma certificação que a CCGL fez, encabeçou junto com o Ministério da Agricultura, para certificar as propriedades que entregam leite para nós hoje. A família Schaefer foi uma das famílias que começou no projeto, né? Hoje o projeto já está no seu segundo módulo. O primeiro foi um módulo que englobou 30 mil animais, agora o segundo está para mais 30 mil animais. Então a família Schaefer hoje está adquirindo ou recebendo o seu certificado por eles terem passado por todo o processo de teste em todos os animais, certificando a propriedade que eles estão livres de brucelose e tuberculose. Resultado de muito trabalho, dedicação, amor pela terra e pelo que ela é capaz de produzir através das mãos dos homens. E no próximo bloco você acompanha a cotação do boi gordo desta sexta-feira. Nós já voltamos. Neste fim de semana, o Agromotor Brasil exibe o último programa do ano. Como de costume, preparamos um conteúdo especial para brindar o encerramento de 2018. E claro, você é o nosso convidado mais que especial. Veja o que preparamos para você nessa edição. Durante a MP Expo 2018, a Volvo apresentou uma de suas apostas, a linha amarela, que está tendo um ótimo crescimento no agronegócio nos últimos anos. Você acompanha um bate-papo com o professor Dr. Leonardo Monteiro, responsável pelo Laboratório de Investigação de Acidentes de Máquinas Agrícolas da Universidade Federal do Ceará. Saiba as implicações da mecanização agrícola no Brasil. Muita tecnologia, conforto e segurança para o motorista, além de motores mais eficientes na nova linha Scania 2019. Paulo Cruz foi conferir essa novidade. Lembrando que o programa especial de Ano Novo vai ao ar neste fim de semana. Já deixa anotado na sua agenda. É sábado no Canal do Boi, domingo no Agro Canal e pela Claro TV e NET Canal 190. A gente espera para o último programa de 2018. MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. O MG12 Paredão é o pânico mais produtivo que existe. Chega a produzir até 30% a mais que o Mombaça. É resistente à cigarrinha, inclusive a vermelha da cana-de-açúcar. Com a tecnologia Série Gold, você só precisa de 5 quilos para formar um hectare. O MG12 Paredão apresenta fácil manejo e rápida rebrota. Mais carne, mais leite a pasto. MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Não importa a distância. Não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. E agora, no último bloco do Mais Pecuária, você acompanha o que foi destaque durante toda essa semana aqui no programa. É o quadro Aconteceu no Agronegócio. Boa tarde para você que acompanha a programação do Mais Pecuária. Eu trago os destaques do que aconteceu na Semana do Agronegócio. Na última semana, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que modifica o artigo 73 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPOA, seguindo um modelo semelhante ao utilizado pela União Europeia. Por ele, cerca de 13 mil funcionários que trabalham nas linhas de produção dos frigoríficos auxiliando a inspeção não
não serão mais pagos pelas empresas. A partir da regulamentação do decreto, a contratação desses funcionários será feita por meio de empresas credenciadas junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O decreto altera a regra que vigorava durante mais de 100 anos de inspeção. Agora falta a regulamentação do decreto estabelecendo os meios de credenciamento das empresas, o que permitirá que o MAPA possa descredenciar empresas que não estiverem prestando os serviços de forma apropriada. Nas últimas semanas, o dólar tem tido altas seguidas, contrariando as projeções de baixa frente ao real. Os economistas e analistas de mercado financeiro esperavam um dólar mais barato para este fim de ano, mas foram pegos de surpresa por influências externas que levaram o dólar a manter a cotação acima dos R$ 3,90. Sara Kirchhoff tratou desse assunto com um dos mais conhecidos analistas de economia do país, Silvio Campo Neto. Realmente tem dois aspectos importantes que têm gerado um pouco dessa pressão cambial. Primeiro, a questão externa, especialmente desde outubro, houve uma piora de clima nos mercados internacionais, com toda uma preocupação não só com a economia global, com as questões comerciais Estados Unidos e China, problemas na Europa, tem uma série de riscos, o ajuste monetário dos Estados Unidos, que agora parece que migra para um terreno um pouco menos preocupante, mas também vinha alimentando as preocupações e a alta global do dólar. Então tem um fator externo que piorou, especialmente desde outubro, mas também aqui talvez o mercado tenha considerado uma perspectiva de que o novo governo, já nesse período de transição, indicaria de forma mais rápida e clara o modelo de reforma da Previdência que seria defendido. A Nelore Brasil divulgou a agenda para o próximo ano. Recentemente recebemos em nossos estúdios o gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, André Locatelli, que falou sobre os projetos futuros que a CNB vai realizar. A gente está ingressando aí numa nova fase, num novo momento do nosso país, que a gente acredita que vai ser um momento muito próspero. Nós estamos justamente unindo forças para trazer essa prosperidade, para materializar essa prosperidade na pecuária, para o pecuarista brasileiro, né? A inseminação artificial em tempo fixo é uma biotecnologia utilizada para programar o manejo na criação de bezerros. Também tem como objetivo controlar o período em que a fêmea entra no cio. Essa técnica pode ser utilizada em diversas espécies, como ovinos, caprinos, bovinos e bubalinos. O tema foi destaque aqui no Canal do Boi. Aqui nós temos uma fêmea já contida, né? Onde por palpação retal o médico veterinário avalia a condição uterina, ovariana e utiliza também de um recurso de imagem, né, da ultrassonografia, para poder fazer uma avaliação mais afinada dessa integridade uterina, dessa condição ovariana. E aí, uma vez havendo uma condição favorável à sincronização, nós organizamos para que elas recebam esses fármacos, esses medicamentos, e assim fazer com que no período de 10 a 11 dias elas possam ser inseminadas todas em tempo fixo. E olha só, o Congresso Nacional aprovou o orçamento em sessão conjunta de deputados e senadores. Vai ser o primeiro orçamento da gestão de Jair Bolsonaro. A proposta prevê receitas e despesas totais de pouco mais de 3 trilhões e 380 bilhões de reais para 2019. O déficit considerado nas contas públicas pode chegar a 139 bilhões. Isso é 1,9% do PIB. Os maiores gastos são com a Previdência e com o pessoal. Os investimentos devem alcançar quase 39 bilhões de reais e os benefícios fiscais pouco mais de 376 bilhões, ou seja, 5,1% do PIB. E o salário mínimo previsto é de R$ 1.006. Esse valor só vai ser oficializado em janeiro. O texto agora vai para a sanção presidencial. O prazo para a sanção ou para veto é só início de janeiro, ou seja, essa decisão pode sim ficar nas mãos do presidente eleito Jair Bolsonaro. E estes foram os destaques do que aconteceu no agronegócio. Você pode rever os nossos vídeos acessando o portal sba1.com. Até a próxima! Agora veja como fechou o mercado do boi gordo nesta sexta-feira com o analista da Scott Consultoria, Iberville Neto.
Olá, o mercado do boi gordo nessa sexta-feira, 28 de dezembro de 2018, está parado, o volume de negócios é mínimo, o que era de se esperar, né? Por alguns motivos. Primeiro, a proximidade do feriado, pecuaristas fora das negociações, frigoríficos em boa medida já com escalas feitas para o começo do próximo ano, e em alguns casos, precisando completar as programações, acabam pagando um pouquinho mais. Nesses últimos dias nós observamos isso, mas em geral o cenário é de pouca movimentação e sem grandes expectativas de aumento nessa demanda, porque a carne desse final de ano já foi comercializada, nós ainda temos um período de bom consumo ainda nos próximos dias, mas a comercialização tanto de gado como a própria carne nessa altura do campeonato já foi feita. Daqui em diante, o que nós esperamos é que após a volta aí já em 2019, nós tenhamos possivelmente alguns repiques acima da referência, com parte dos frigoríficos precisando garantir aquele começo de abates aí do próximo ano em casos mais pontuais. Então, normalmente nós observamos cenários um pouco mais positivos logo no início do ano, mas em geral nós não esperamos grandes alterações do cenário e é o que é típico para o período do ano, pecuaristas fora das compras e frigoríficos sem grande demanda por gado. Então vamos acompanhar a cotação do boi gordo à vista com a apuração pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país. Preço mínimo teve queda de R$ 2,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e alta de R$ 1,00 no sul de Minas. Região sul na sua tela, sem alterações nesta sexta-feira. Região centro-oeste agora, alta de R$ 1,00 em Dourados, Mato Grosso do Sul, e queda de R$ 2,00 em Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul. Ainda a região centro-oeste, Praça de Mato Grosso, sem mudanças nesta sexta-feira também. Região nordeste, alta de R$ 2,00 em Alagoas e alta de R$ 1,00 no sul da Bahia. Finalizando região norte, apuração feita pela Scott Consultoria, queda de R$ 1,00 em Marabá, no Pará, e queda de R$ 1,00 também no sul do Tocantins. E o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para você, fim de sexta-feira, bom fim de semana e até a segunda. Fique agora com Éder Campos na Batida do Martelo. Tchau, tchau.